Eu queria começar esse nosso bate-papo, talvez resgatando um pouco da tua história. Né? É. Eu espero que você não seja mineiro, cara, porque tá cheio de mineiro passando por aqui, viu? É, É. Quer contar um pouco conto, contar. Tava até. É legal perguntar as coisas da história, assim, contar a história, acho que. E aí, fala aí para nossos estagiários, saibam que ao longo da carreira de vocês, vocês vão ter muitas oportunidades para contar um pouco da história de vocês e evolução. Então, eu já fiz isso algumas vezes. E, e de uns tempos para cá, eu comecei a refletir um pouco sobre como a minha história reflete alguns valores, né? Que eu acredito, que eu vivo, ou tento viver, enfim, que eu tento alinhar a minha vida. E acho que é sempre uma busca, olhar a história faz uma reflexão, já que vamos falar um pouco de integral, acho que olhar a história nos permite refletir o quanto íntegros nós estamos sendo com aquilo que nós queremos fazer aqui nessa nossa passagem, né? E aí depois eu falo um pouco sobre integridade, mas alguns valores que a minha história eu acredito que passem e que eu valorizo é a transdisciplinaridade. Isso é uma coisa que vocês vão ver que está sempre presente. Eu valorizo muito a diversidade de pensamentos, diversidade de visões de mundo, de perspectivas. E a curiosidade, a vontade de sempre aprender, o aprendizado contínuo e o autoconhecimento. Então, olhando a minha história, eu sou engenheiro de produção, formado na Poli. Eu costumo falar que eu sobrevivi ao Vietnã. Então, eu tenho essa experiência bastante marcada em mim, porque não foi fácil, mas grandes amizades e foi uma experiência muito enriquecedora. E no meu período de estágio, essas características já começaram a se mostrar, porque eu fui trabalhar, eu tive experiência de estágio em mesa de operação de banco e na área de vendas comercial da Danone. Então, coisas completamente distintas. Distantes. E me formando, eu acabei indo trabalhar em banco de investimento. Fui trabalhar na BN, fazer fusões e aquisições. Ali eu tive a experiência de viver o que é o núcleo, o miolinho do capitalismo selvagem, vamos assim dizer, ali que é comprar e vender empresa. Lembra um pouco aquele filme Wall Street, não sei se a turma assistiu, mas é um pouco daquele mundo de dinheiro. Então eu vivi aquilo, eu entendi e trouxe muita reflexão, ter vivido aquilo, inclusive de percepção de valores. Depois de 2 anos de banco de investimento ali no Pátria e no ABN, eu tive um período de muita inquietação que acabou culminando em que eu pedi demissão. Eu falei, não, vou pedir demissão, essa vida não está dando, não é para mim, não é isso que eu quero. E aí foi um primeiro choque de valores, né, que eu estava vivendo. Que ano isso, Isso foi em 2003 para 2004. E aí eu falei, eu vou ficar 6 meses, né, juntei um dinheiro, falei, 6 meses em que eu vou tentar me reconectar com esses valores, com o que eu sou. Então foi um primeiro momento de autorreflexão profunda, em que eu entrei em contato com o mundo, né, em que entrei em contato com uma experiência profissional, com um conjunto de pessoas, valores, enfim. E aquilo gerou uma dissociação dentro de mim. Então, por um lado, eu abri mão de dinheiro, glamour, status que esse mundo de banco traz, né? E eu falei, não, isso não é. O que eu quero, então, já que não é isso? E aí eu fui me permitir descobrir. E estou tentando descobrir até hoje, porque isso é um processo sem fim. É um processo, vou estar lá com 100 anos e ainda vou estar fazendo essas inquisições. Mas, enfim, desses 6 meses foi muito legal, porque aí eu comecei a fotografar, comecei a entrar em contato com outras paixões, refletir se esse seria um caminho. Fotografar como hobby? Fotografar como hobby, mas eu cheguei a pensar em fotografar profissionalmente. Ah, tá. Viajei, comecei a fazer pós-graduação e depois de 6 meses eu entrei na Natura, na área de finanças. Deu 11 meses lá, eu cheguei para minha chefe, a Carol Steinhauser, tenho muito carinho por ela. Eu falei, Carol, acho que aqui já deu, não dá, acho que não acertei aqui. E aí acabei indo para planejamento estratégico, onde eu fiquei a maior parte do meu tempo, acho que uns 3 anos. Saí de planejamento estratégico, trabalhei brevemente no projeto Frutífera,
que era a linha de alimentos. Alimentos, né? Então, só que ali fazendo logística. Então, olha como a trajetória vai indo para vários caminhos aí de... E sempre com essa vontade de aprender, né? Então, era alimentos, que não é uma coisa que a Natura, né, está acostumada, e eu trabalhando em alimentos, fazendo logística, uma coisa que eu nunca tinha feito. Uau. Aí eu saí da Natura e fui para uma empresa pequena, de 100 e poucos funcionários, chamada Aquírios, uma empresa química que faz sais inorgânicos. E o meu desafio lá era montar uma nova unidade de negócio. Eles desenvolveram um produto e falaram assim, a gente agora precisa fazer o business plan, achar investidor, negociar com o banco, negociar com o governo, negociar com a prefeitura. Tá bom, era o meu desafio. E lá eu tive meu segundo choque de valores. Projeto fantástico, montar uma empresa, montar uma unidade de negócio, né? Tá aqui. Que profissionalmente é um desafio muito bacana. Mas, por outro lado, a empresa tinha uma gestão que eu olhava e falava assim, nossa, parece que eu estou saindo da Revolução Industrial. Na forma de lidar com os colaboradores, com os funcionários, na forma de tomar decisões, questões éticas dúbias ali que me incomodavam. Gerou uma segunda grande reflexão de quais são os meus valores, o que eu estou fazendo aqui. E esse movimento todo, acabei voltando para a Natura em planejamento estratégico. Fiquei mais um tempo em planejamento estratégico, fiz o processo de engajamento, que foi também outro processo o que eu digo do processo de engajamento? Eu tinha tanta massa crítica acontecendo dentro de mim que o processo de engajamento ele ajudou a dar um foco e uma vazão daquela energia para algo que fizesse sentido. E dessa reflexão toda veio o meu movimento para ir para trabalhar em gestão de pessoas. Aí eu fiz a transição, engenheiro de produção, trabalhou em finanças, passou por logística, trabalhou com negócios, chegou em gestão de pessoas, com esse olhar de desenvolvimento. E hoje, enfim, já passei algumas experiências lá em gestão de pessoas. Mas o que tem de padrão comum nessa trajetória? Que quando eu olho, as pessoas perguntam, cara, como é que você foi parar em RH, né? Como é que isso aconteceu? Eu falo assim, olha só, eu sempre trabalhei em todos esses movimentos com uma agenda de transformação. Eu sempre fui impulsionado em transformar algo do ponto A para o ponto B, em levar algo a evoluir. Eu sempre fiz isso nas minhas várias profissões aí de uma forma mais corporativa. Então, é uma empresa que vai comprar outra para fazer um negócio mais forte, é uma nova unidade de negócios, é uma nova linha de produtos de alimentos. Então, sempre foi alguma coisa, planejamento estratégico, né? A estratégia da empresa nos próximos 5 anos, o que nós seremos, o que queremos ser daqui a 5 anos, mas sempre em sistemas. E eu falei, cara, como é que eu posso ir mais fundo nisso? Quem é que faz isso? São as pessoas. E as pessoas precisam evoluir e se transformar para transformar os seus sistemas. E aí essa foi a grande reflexão e que tem me dado muito prazer, que é trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E também porque eu gosto de trabalhar o meu desenvolvimento, então essas coisas se casam. Muito ligados. Né? Aliás, por falar nisso, a gente podia falar um pouco de mudança, né? Mas o mundo está passando por mudanças incríveis, né? Como é que você vê essa transição? Qual é a tua opinião? E você que já trafegou tantos lugares distintos, né? Como é que você vê esse período que a gente está vivendo agora? Mudança é natural, né? Não tem... Eu gosto de mudança. Acho que eu sou um caso extremo. Eu gosto da mudança. Eu gosto de viver mudanças. Entendo que a maioria das pessoas não gostam, até por uma questão biológica, né? Nosso organismo, nossa evolução biológica, ela foi toda voltada, e não só os seres humanos, os seres orgânicos, vamos assim dizer, né? Para economizar energia. Né? A natureza, para estabilidade, economizar energia, para sobreviver. Então, se você gasta energia, você tem que conseguir energia. Então, isso é difícil, conseguir energia, né? Alimento, essa coisa toda. Então, os organismos foram desenvolvidos para conservar a energia. E mudança requer muita energia. É gasto de energia. É gasto de energia. Então, a resistência, ela até no nível biológico. Ela começa ali. Do nosso desenvolvimento. O que eu
que eu acho da mudança, né? A gente tem que sempre fazer um exercício do que está se deixando para trás. Isso é muito importante. O que a gente está abrindo mão daquilo que nós temos hoje? Se isso não estiver consciente, gera sombra, gera problema mais para frente. E o que está se abrindo, né? Entender esse movimento é super importante, né? Então, quando eu fiz, voltando para transições de carreira, mais ou menos consciente, esse exercício sempre foi feito. O que eu estou abrindo mão, mas o que eu estou buscando, né? Isso facilita o movimento de mudança. E a mudança, ela pode ocorrer em 4 níveis diferentes, ou 4 formas de você se relacionar, ou níveis em que ela acontece. Você pode ter mudanças de comportamento, mudar hábitos, que é a primeira mudança. Então, eu estou tentando fazer essa planilha aqui desse jeito, não está dando certo, acho que eu vou inverter aqui, vou fazer a planilha de outro jeito. Está simplesmente mudando uma tática. Tem um segundo nível em que você está mudando ali na verdade, são 3. Você está mudando a estratégia. Olha, eu estou fazendo em Excel, mas Excel não parece ser uma boa estratégia. Acho que a gente vai conseguir se comunicar melhor se a gente fizer em PowerPoint. Eu estou mudando a estratégia. E a terceira mudança que você pode fazer, isso aumenta a complexidade da mudança. É num nível de conceito, nível conceitual. Que não, para que eu estou fazendo Excel, PowerPoint? Não é nada disso. Eu simplesmente tenho que sentar e fazer um movimento de cocriação, porque a resposta não está em mim mesmo fazendo um PowerPoint. Eu vou ter que consultar outras pessoas, as pessoas vão ter que, juntos, a gente vai ter que dar a solução juntos. Ou seja, estou mudando totalmente o conceito. Por que eu estou falando isso? Porque as organizações passam por esse movimento. Existem essas mudanças. Então, existe a primeira mudança, essa de conceito que eu falo mais alto, que é de visão. Então, assim, qual que é a nossa visão? Por que nós estamos aqui? Uma empresa que passou por uma mudança dessa de visão foi a Nokia. A Nokia era uma empresa de papel e celulose que, em um determinado momento da sua história, falou: isso aqui não vai dar certo, não é o futuro, não é o que a gente vai desaparecer, a gente precisa criar uma nova visão. E viraram uma empresa de tecnologia. Isso é uma mudança bastante grande. Uau. Mudanças de estratégia é o segundo. Então, nós temos uma estratégia que vamos expandir, vamos pegar a Natura, né? Então, a Natura falou assim: a gente vai expandir sei lá, 5 anos atrás, ela falou assim: a gente vai expandir através de desenvolvimento de negócios Natura em outros países. Hoje ela mudou a estratégia. Ela falou assim: a gente vai expandir desenvolvendo negócios em outros países através de parcerias. E não através de montar uma empresa Natura pequena e crescer. Isso é uma mudança de estratégia. E aí a gente tem mudanças táticas, que são mudanças, às vezes, do dia a dia, de revisar. Então, esses níveis de mudança, eles não acontecem sempre. E o que a gente chama, isso que eu estou citando, é uma teoria que chama Action Inquiry, né, do Bill Torbert, que ele usa esse tipo de terminologia para explicar as mudanças e como a gente tem que estar sempre se perguntando e agindo, porque agir é uma forma de você fazer uma inquisição, né? Uma pergunta sobre o agir. E ao fazer a pergunta também você está agindo. Então, você está sempre refletindo, né? E entendendo esses diferentes níveis. Quando você faz uma mudança tática, é um feedback simples, são coisas mais rápidas, mais fáceis de se fazer. Quando você faz uma mudança de estratégia, a gente chama de feedback duplo. Requer mais energia, requer mais intenção. Para fazer uma mudança tripla, que é de visão, como a Nokia fez, isso requer uma mobilização enorme de energia e não é um movimento, às vezes, tão simples. Tá? Então, acho que mudança... Eu usei a gente pode falar mudança de várias formas, sei lá porque eu usei esse framework para falar um pouco disso. Agora, de uns anos para cá, a Natura tem estado muito envolvida com a história do desenvolvimento no modelo integral, né? E imagino que isso esteja pautando o teu trabalho hoje. Sim. Dá para trazer um pouco isso para a conversa? Dá. Eu gosto muito do pensamento integral, né? O modelo integral, que foi desenvolvido pelo Ken Wilber, um filósofo americano, ele é uma parte do que a gente fala que é integral, né?
talvez hoje seja o mais falado, mas existem diversos pensadores que usam esse termo integral de uma forma, então é muito mais abrangente do que apenas um pensador. E talvez a melhor forma que eu gosto de explicar ou falar sobre integral, e eu acho que o integral não é menos teórico, e isso pode ser trazido muito para a sua prática do dia a dia, para viver isso, para colocar essa lente, né, esse óculos, é através da palavra integridade, né? Integridade, o que eu entendo como integridade? É um alinhamento de coisas mais conceituais, mais, vamos dizer, etéreas, até as coisas mais concretas, que também tem muito a ver com o que eu falei da mudança. Então, o que é integridade? É quando você tem consciência de qual que é o seu propósito, qual que é a sua visão. Então, né, eu tenho essa que está mais etéreo, né, uma coisa mais intangível. A partir disso, eu começo a criar pensamentos em torno disso, que vão gerar estratégias. Como é que eu quero crescer, me desenvolver, fazer minha vida acontecer, enfim. Isso vai estimular comportamentos e forma de agir. E essa forma de agir gera a minha interação com o mundo. Quando isso está integrado, a minha visão com a minha interação com o mundo, passando por esses eixos, acontece, você está íntegro. Isso é integridade, você está inteiro. E o pensamento integral é isso, é alinhamento consciente das diversas dimensões que te formam e da sua interação com o mundo, né? E dá para você praticar isso através de você estar sempre se perguntando e refletindo e revendo suas ações, se questionando. E mudanças de visão mudam todo esse alinhamento, né? E ações, quando você está desconectado da curto-circuito, você sofre. O sofrimento vem às vezes muito disso. Quando você quer uma coisa, mas toda a sua ação não está coerente. E às vezes dá aquela angústia, dá um sentimento de não pertencimento, de desconexão. É o sentimento de não integridade. Que pode gerar, inclusive, movimentação, né? Pode ser um propulsor para você sempre se buscar, movimentar, né? Se alinhar. Né? Se alinhar. Esse alinhamento ele nunca é estático, né? Ele é sempre dinâmico. A gente está sempre buscando. É como tem uma das coisas que eu mais gosto do pensamento integral, é um negócio que chama prática de vida integral, tá? Uns caras pegaram toda essa filosofia e criaram técnicas para você ter uma vida que seja integral, ou seja, que alinhe esses vários componentes de você mesmo. E lá você tem 4 módulos principais para trabalhar esse equilíbrio dinâmico, né? E você faz as escolhas sabendo que todos são importantes, mas que nem todos você vai conseguir dar foco o tempo todo, mas que você nunca, se você negligenciar algum aspecto, tem consequências. Então também tem sempre uma coisa de você é responsável por você mesmo, mas tem as ferramentas e a consciência para tomar boas decisões na sua vida. E os 4 módulos básicos que eles colocam como para você sempre desenvolver isso no seu dia a dia é espírito. Então, sempre olhar para ter práticas espirituais, não estamos falando de religião, qualquer religião, mas não esqueça que isso é uma dimensão importante do seu ser, né? A conexão com algo, com uma espiritualidade, de qualquer forma que seja. O físico, né? Presta atenção no seu corpo, no que você come, nas suas práticas esportivas, na sua integridade física. O psicológico, né? Procure práticas em que você consiga, pode ser terapias, mas não só isso, práticas que trabalhem o lado psicológico, emocional, né? O lado emocional, seu corpo emocional. E o outro é o mental, práticas para que você sempre desenvolva o intelecto. O que normalmente a gente faz, a gente vê muito, a gente usa um ou dois, esquece dos outros 2, ou dá mais força para um, esquece dos outros 3. Então, é o cara que vive na academia ou é o cara que só quer desenvolver o intelecto e, né, esquece do corpo. E quando você começa a fazer esse equilíbrio dinâmico, é bem-estar.
é integridade. É trabalhar isso de uma forma no seu dia a dia. O que nos dias de hoje não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Porque a vida também ela te empurra para alguns lugares, né? Tem hora que teu trabalho te pressiona, tem hora que a tua família te pressiona, tem hora que teu corpo te pressiona, a sociedade te pressiona. É isso aí, a vida não é fácil, né? E você tem que se equilibrar nessa... Isso aqui dá graça, na verdade. É isso aí. É que nem aquelas barrinhas de equalizador de som, né? Elas estão sempre em movimento. Então, E você está sempre botando energia para manter ela... Agora você falou minha língua aqui, o conhecimento. Que legal. Tem uma pergunta do Renan Prado que está aqui com a gente. Ele queria saber como é que você enxerga a tendência de horizontalização da hierarquia das empresas, como cada vez menos divisão por cargos e maior autogerenciamento. Você acha que isso pode ser uma tendência na Natura? Eu adoro isso, na verdade. Eu acho que é fundamental. Eu tenho tido a oportunidade de estudar e praticar e tentar desenvolver projetos na Natura em torno desse conceito. E entrei em contato com empresas que têm modelos muito interessantes. Uma delas, por exemplo, é a Morningstar. A Morningstar é uma empresa americana de processador de tomates. É a maior empresa de processamento de tomates dos Estados Unidos. Ela fornece para a Heinz, para essas grandes aí, empresas que fazem ketchup, etc. E ela tem um sistema de gestão, não é anarquia, é um sistema de gestão. Tem regras, tem formas de convívio, mas é uma empresa que você não tem chefes, não existe relação chefe-subordinado, são grupos de trabalho autônomos que se autorregulam e o que dá a liga para que isso aconteça, além de uma série de regras, mas eu vou falar o fundamento básico, é o que eles chamam de peer pressure, que é a pressão dos pares. Ou seja, a partir do momento que esse grupo tem um propósito comum e eu identifico qual é a contribuição de cada um dos membros para este propósito, que pode ser atingir uma meta, entregar um projeto, eu crio contrato de trabalho social. Então, eu falo, Maurício, eu entendo que você é o especialista nisso, então a gente entende que a sua responsabilidade é essa e contamos com você. E essa pressão, esse contrato social gera uma pressão social em torno para que aquele objetivo seja atingido. O que essa teoria fala? Que a pressão dos pares é muito mais poderosa que a pressão unilateral de um gestor. Que faz todo sentido. A gente vive isso nas nossas famílias. Vamos lá, né? A gente vive essa pressão na família, no grupo de amigos. Né? Você está numa teia social que tem esse peer pressure, tem essa pressão dos pares que a gente às vezes nem percebe, mas está lá. Porque as pessoas esperam algo de você, contam com você, e vocês estão juntos porque existe algum motivo de estarem juntos. Né? Que às vezes, no caso de amizades, pode ser afinidades, gostos comuns, mas no caso de uma empresa, é construir algo em comum. Né? E aí esses vários grupos também geram pressão entre eles, porque existem objetivos maiores, então um grupo precisa do outro. Enfim, não é uma coisa simples de estabelecer. Eles demoraram anos. Hoje eles têm uma academia que ensina como fazer isso. Tem um monte de teoria. E aí tem várias empresas. Eu gosto muito pelo seguinte motivo. Esses tipos de empresas menos hierarquizadas, em ambientes mais complexos, com mudanças mais constantes, eles são mais resilientes. O funcionamento em rede é mais resiliente. Ele se molda, ele permite que, de acordo com as mudanças externas, o sistema ele consegue se configurar mais rapidamente. Agora, são desafios colossais de mudança para organizações tradicionais. E o principal desafio, eu diria, é abrir mão do comando e controle. Né? Que é um modelo que a gente aprende desde pequenininho. Desde pequenininho. A gente é criado num modelo de comando e controle, vai para a escola, comando e controle. A maioria das organizações também. Exatamente. Agora, tem um outro ponto também que eu costumo falar. Eu tenho conversado com pessoas aí que vivem modelos mais abertos. A gente tem um bom núcleo aqui na Vila Madalena de pequenas empresas assim, que vivem esse modelo. A gente fala do The Hub, tem o Catarse, tem
enfim, várias startups, empresas que vivem modelos mais colaborativos, né? Outras. Agora eu também percebo, aí usando o olhar integral, eu vou usar o olhar integral na prática, acho que isso é legal. Eu percebo uma negação do mundo que é o modelo corporativo hoje. O que acontece quando você faz isso? Isso vira uma sombra. Então, às vezes eu vejo uma repulsa, uma ojeriza, tipo, meu mundo corporativo está tudo errado, temos que desconstruir tudo, temos que acabar com esse negócio. O legal é isso, o legal é ser colaborativo, é trabalhar aqui, solto, tal. Está saindo para outro extremo. Para outro extremo, cuidado. Tipo, isso aí está virando uma soma, está virando algo que você não está sabendo lidar. O que a gente faz para integrar? O que tem de bom aqui? O que tem de bom aqui? Como é que a gente começa a fazer a transição para emergir uma coisa que seja híbrida e que seja... Uma coisa nova, né? Coisa nova. Que some os dois positivos, né? E isso está acontecendo no mundo. Está acontecendo no mundo, no sistema capitalista. A gente percebe que o sistema capitalista, que trouxe uma série de avanços, de progressão social, de oportunidades, de melhoria de vida para as pessoas, ele chegou no limite, ele bateu no teto. Né? É que se não estivesse crescendo, preciso trocar... Não dá mais. Então, eu vejo vários movimentos ao redor do mundo que tentam trazer o que é o próximo passo do capitalismo. E eu acredito nesses movimentos em contraposição àqueles movimentos que falam vamos acabar com o capitalismo. A radicalização. Com a radicalização. Porque todo sistema organizacional, político, econômico, social, e isso vem da teoria integral, fala bastante sobre isso, ele inclui o anterior e transcende. Uma espiral de evolução, por exemplo. Uma espiral de evolução. Link do material que inspirou a pergunta dele, que é isso aqui. Vamos... da Morningstar. É um artigo da Harvard Business Review, que eu acho, por isso que ele mandou, né? É um artigo da Harvard e está aqui, primeiro vamos demitir todos os gerentes, que fala exatamente do case que da Morningstar, que está aqui. Eu não combinei com ele. Não foi mesmo, não foi ensaiado isso. Não teve nenhum ensaio nessa história, né? Agora, muito, muito legal, né, Renan? Inclusive dá referência para as pessoas aqui, ele compartilhou no chat com todo mundo. Qual é o grande desafio do jovem hoje, jovens como os estagiários estão aqui, em autodesenvolvimento, em desenvolvimento mesmo? Qual, na tua concepção, o que esses caras estão se defrontando assim, em termos de desafios? O que eu vejo muito dessa geração que está entrando agora no mundo corporativo é um choque de mundos. Né? Você vem de uma realidade em que você está hiperconectado, em que você tem acesso a diversas informações, tecnologias, e aí você entra no mundo corporativo mais engessadinho, mais quadradinho, que tem tudo a ver com a pergunta anterior. Uma coisa mais, você senta aqui, você faz isso, essa é a sua caixinha, esperamos isso de você e não saia dela. E o mundo não está assim. Então isso gera um conflito interno e até uma vontade de não trabalhar em empresa. Né? De ir embora, né? De ir embora, mas eu não concordo, eu quero fugir daqui. Então o desafio é como que a gente pode transformar, né, esse ambiente. Então acho que esse é um desafio muito grande para os jovens, né? Vem com o mundo todo está se transformando, em alguns lugares mais rápidos, outros mais devagar. Por exemplo, a educação está começando agora, talvez um dos mais atrasados, acho que é a educação. E o mundo corporativo acho que está mais ou menos no meio, mas as relações sociais, aí, quando a gente vê todos Primavera Árabe, há pouco tempo aí, né, todo o pessoal saindo para as ruas, de certa forma está empurrando o mundo para essas transformações. Então, sim, a gente vai viver muitos choques e isso vai trazer angústia e o jovem vai ter que entender essas diferenças e saber que é uma transição. E um outro ponto que eu gosto de ressaltar, que eu vejo de desafio, eu vivi esse desafio, porque não acho que todo mundo vai viver esse desafio consciente ou inconscientemente, que está ligado ao nosso processo educacional. Desde o jardim da infância, a gente foi ensinado a sempre ter a resposta certa, a sempre
você aprende isso, você faz a prova, na prova tem certo e errado, e você tem que dar a resposta certa. E esse modelo, imagina, fica 20 anos vivendo esse modelo, né? de dar a resposta certa, este é o conteúdo que você tem que aprender, deste modelo, deste jeito, então é uma doutrina. E quando você chega na empresa, e esse foi o meu choque quando eu cheguei em empresa, e você fala assim, qual a resposta certa? Não tem resposta certa, amigo, isso aqui é a vida, isso aqui você vai ter que encontrar uma solução para um problema. E eu vejo angústia, eu vivi essa angústia e eu vejo angústia nas pessoas que saem do mundo universitário, saem parece aquelas coisas de rebanho, né? Que vai assim, vai no cercadinho, vai todo mundo, abre a porteira e fala assim, caramba, agora não tem mais cercadinho. E não tem mais resposta certa. Mas eu vejo recorrentemente estagiários, trainees, enfim, pessoas que acabaram de entrar tentando, mas o que eu faço agora? Isso é o certo? Isso é o... Meu, não sei, cara, você vai ter que descobrir, a gente vai ter que testar, a gente vai ter que tentar, eu não sei. Né? Vai ter que experimentar. A gente acredita nisso? A gente acredita que essa solução é bacana, é viável, vai trazer benefícios? Acreditamos. Então vamos, cara. E cada vez mais essa necessidade da integração de disciplinas no processo educacional, e aí eu não estou falando mais agora só de escola, estou falando para a nossa vida de adultos também, é cada vez mais importante para um mundo que exigirá que tem problemas cada vez mais complexos, que é você misturar arte com ciências, que é você não colocar as disciplinas em caixinhas e falar eu sou um biólogo e apenas um biólogo. Não, a gente vai ter que misturar biologia com tecnologia, com expressões artísticas, e essa é a transdisciplinaridade que eu falei no começo. Isso é um valor que eu acredito que vai ser muito necessário para o jovem desenvolver. E é aquela história que fala as profissões do futuro ainda nem nasceram, nem sabemos quais são as próximas profissões dos próximos 20 anos. Né? Sempre parece essas reportagens assim. Tem. É porque as coisas começam a se misturar, as necessidades começam a surgir e a gente tem que estar aberto para misturar conhecimentos absolutamente diferentes. Né? E não se apegar a nenhum deles. Como é que o jovem, nos dias de hoje, pode trabalhar essa em direção de sempre estar galgando um nível de consciência superior, na tua opinião? Quais que são os fatores aí? Porque isso não depende só da empresa, né? Não, a empresa é um facilitador, imagina, eventualmente, disso. A empresa é um contexto onde a gente... Eu gosto uma pessoa que eu admiro muito, que é o Arthur Tacla, eu gosto do termo que ele usa, né? A empresa é um espaço de coevolução. Então, quando a gente decide se juntar a um grupo de pessoas, existe uma troca, eu estou dando alguma coisa para esse grupo, estou recebendo, e juntos estamos coevoluindo. Então, às vezes o que eu coloco assim, que o que a empresa faz, o desafio, ele é só um atrator para juntar pessoas e essas pessoas se desenvolverem. No fundo, né? O processo acaba sendo mais importante. Claro que a gente quer sempre atingir um resultado, criar alguma coisa, crescer. Mas para mim a beleza está em você ter esse atrator e juntar as pessoas em torno dele, e isso faz todo mundo evoluir. Né? Essa troca, esse dinamismo. Até me perdi. O que você tinha perguntado? Não, o que o jovem pode fazer exatamente para galgar um nível... Que tipo de coisa que ele deveria preservar ou fazer mesmo? Acho que sempre se questionar. Acho que é importante... Por que eu estou fazendo isso? Para quê? Né? Acho que são fatores sempre importantes. Mas pegando essa história que você conceitou da empresa, né, como um espaço de coevolução, que você mencionou, Arthur, no fundo, você tem a escolha de estar nesses espaços. Né? Então, achar espaços que estão aderentes à tua... Né, não se deixar levar para espaços outros, né? Isso já, por si só, já é um grande... Você é responsável pela sua vida. Eu gosto assim, acho que estruturas de desenvolvimento, uma coisa bacana para as pessoas observarem, essa vem de um cara chamado Robert Keegan. Ele é um psicólogo lá de Harvard e ele trabalha com desenvolvimento de adultos, né? Como é que os adultos se desenvolvem, né?
E tem um negócio muito bonito que quando eu li pela primeira vez, aquilo ficou para minha cabeça e eu uso constantemente. Em que ele fala assim, você passou de um estágio, ou você evoluiu em termos do seu nível de consciência, da sua estrutura interna, né, cognitiva, enfim, quando você passa da posição de sujeito e começa a olhar aquilo como um objeto. Então, mais ou menos assim, é como se eu tivesse alguma coisa aqui oculta e de repente ela vira um objeto e eu consigo manipular e olhar por diversos ângulos. Quando você consegue perceber este movimento, é que você deu um clique e você subiu um degrauzinho. Como é que a gente pode perceber isso? Às vezes está numa situação e tem pessoas, e você, ou vamos colocar na posição de observador, e você vê uma pessoa extremamente emocionalmente envolvida com aquilo que está acontecendo. Ela está ali, não consegue às vezes nem pensar, ela está como sujeito. Ela tá no olho do furacão. Se ela conseguir de alguma forma desassociar com o evento, ainda sentir a emoção, mas olhar aquele evento de uma forma como um objeto, ela consegue se relacionar de outra forma e assim trazer as soluções e trazer Isso vai acontecer na nossa vida o tempo inteiro, né? Normalmente quando a gente tem insights, cliques, isso a gente está transformando sujeito em objeto, né? E a gente olha aquilo de uma outra forma. Às vezes é difícil esse exercício, né? É difícil, não é um exercício caramba. fácil, né? Não. Cara, porque tem umas coisas que ficam aqui que às vezes são duras de você tirar e botar na frente. Né? O que eu faço, aí prática minha, cada um busca a sua prática, que me ajuda muito nesse exercício é meditação. Porque na meditação você acalma e você, de alguma forma, eu não sei explicar, você vai trabalhando essa questão de desassociar dos eventos que te cercam daquilo que você é. É que a meditação é uma forma de transcendência mesmo, né? Você transcende o seu nível de... Bacana isso, né? Onde você vai estar daqui 2 anos? Dá para fazer uma projeção? Estou falando de 2, hein? Não estou nem falando de 5 nem 10, eu estou falando de 2, para facilitar a pergunta. Essa pergunta não é fácil. Não. Onde eu estarei? Olha, eu não sei responder onde eu estarei, mas eu com certeza estarei na busca de viver o meu propósito. Isso eu não abro mão. Você vai estar consigo mesmo, né? Estarei comigo mesmo. Cada vez mais. Não importa se eu estiver na Alasca, se eu estiver aqui em São Paulo, na Natura, se eu estiver... Não importa. Eu vou estar buscando viver o meu propósito. Tem uma amiga que organiza vários TEDx aqui com a gente, a Mariana Cogswell. Ela diz que a gente não precisa salvar o mundo, né? O mundo não precisa de salvação, nada disso. Mas a gente só precisa ajudar as pessoas devolvendo elas para elas mesmas, né? Porque as pessoas às vezes parecem estar muito distantes delas mesmas, né? E essa certeza de que você vai estar consigo mesmo, buscando o seu propósito, já é uma super... Né? Já é um desafio tanto, né? Já é. Vamos lá, eu acho que, resumindo um pouco de tudo que eu falei, né? Tudo que foi dito aqui, que a gente conversou. Busca aquilo que te dá paixão, busca aquilo que te move. Não foca tanto nos gaps, não foca naquilo que você não tem, foca naquilo que você tem. Porque focar nas valorizar, entender e desenvolver as suas fortalezas é o que vai trazer muita felicidade, né? E a gente tem a cultura do gap. Então, cuidado com essa cultura do gap, essa cultura da falta, essa cultura do preciso ter isso. E quando eu falo isso, não estou falando de bens materiais, estou falando de eu não sei, não sou bom nisso, eu vou ter que me desenvolver. Calma. Primeiro entende o que você é bom, conecta com isso, entende qual é a sua paixão, porque isso vai trazer energia que você não sabe nem de onde vem. É muita energia quando você conecta com sua paixão. Energia produtiva, criativa. E não aceitem as coisas como elas vêm, critiquem, perguntem. Vocês não estão mais na faculdade, cara. Tipo, o professor não é o dono da verdade. O professor não sabe, a gente aprendeu sempre a ter uma referência externa que nos diz a verdade. E esquece isso. Questionem todas as verdades, busquem a sua verdade e não tenham medo de, se fizer sentido, de
não refutarem, mas questionarem e terem um conflito positivo com o que está sendo colocado, né? Uma forma... enfim, acho que é isso. Busquem a paixão, busquem suas fortalezas e não aceitam, não engulam tudo que é dito como verdade para vocês. Questionem. Muito legal, cara. Bruno, adorei ter você aqui, cara. Foi uma ótima conversa. Passou muito rápido.